E já vamos começar o programa falando sobre comportamento. A adolescência, gente, é uma fase de transformações intensas, tanto para os jovens quanto para os pais. Enquanto os adolescentes enfrentam, desafios emocionais e buscam a sua independência, os pais, e aí eu já vou me incluir, porque daqui a pouco vou ser mãe de adolescente, muitas vezes se encontram em um lugar muito delicado, lidando com a solidão emocional. Nessa jornada, repleta de altos e baixos, a necessidade de manter um equilíbrio entre apoiar os filhos e dar espaço para o seu crescimento pode criar sentimentos de isolamento. E é justamente sobre essa complexidade nessa relação, que eu vou conversar agora com o psicanalista René Dentes. Ô René, assim, a adolescência é uma fase que vai chegar para todos os pais, e para os filhos também. Como que a gente pode lidar, então, com as dificuldades na interação com os pequenos, para que a gente não chame eles de aborrecentes? Bom dia! Bom dia, Vanessa. Bom dia aos nossos queridos telespectadores, Manhã da Piedade. Então, a adolescência é uma transição, né? Mas com tantos desafios, também pode ser um período de descobertas muito positivas. É claro que, como toda fase que o ser humano passa, tem altos e baixos, tem vulnerabilidades e tem elementos que são de fortaleza, de identidade. É preciso entender que nem sempre nós vamos conseguir ficar nesse momento de alta. E os pais também não podem se cobrar sempre, porque não existe pai ou mãe completamente perfeito. Isso seria uma utopia. E a gente tem que deixar isso de lado. Nós tentamos buscar caminhos, entender os processos, entender, sobretudo, os nossos filhos ou filhas para dar suporte, para propiciar a eles um mundo bom. Mas falhas acontecem. E o que eu tenho visto, Vanessa, telespectadores, é que muita gente aí tem se cobrado demais e tenta atingir um nível de paternidade ou maternidade perfeita que não existe. E é preciso a gente ficar atento, Renê? E aí, em todas as fases da vida do filho, daquela criança que futuramente vai se tornar um adolescente, um adulto, nós pais precisamos vigiar muito essa questão da perfeição, na hora de lidar ali. Cada família tem o seu contexto, cada família tem a sua história, tem a sua forma de comunicar um com o outro, e é justamente sobre essa questão da comunicação que eu queria que você falasse um pouquinho, porque vai chegando ali na adolescência e a comunicação, ela vai ficando um pouquinho diferente, vai ficando um pouquinho mais difícil, digamos assim, São gerações diferentes. O que você tem para falar para a gente sobre isso, René? Esse é o ponto central, Vanessa. Você foi no cerne da questão, porque hoje o que eu vejo a maior dificuldade é essa falta de comunicação, porque os pais, em geral, de adolescentes hoje, eles não estão habituados à linguagem, sobretudo tecnológica, e o modo de viver em rede que os adolescentes vivem, muitas vezes. Então, eles não conseguem entender que a forma de pensar da geração atual de adolescentes é completamente diferente da que eles viveram há 20 anos atrás, por exemplo, há 30 anos atrás. No fundo, é um mundo contrário, eu diria. E nesse sentido, o que que a gente tem que fazer? O que que os pais de adolescentes precisam fazer? Eles precisam tentar entender um pouco essa linguagem. A linguagem de coisas mais imediatas, a linguagem de um mundo virtual, a conexão com várias pessoas ao mesmo tempo. Antes de criticar, a gente precisa entender. Eu costumo dizer que a gente acha que todos os elementos de redes sociais, de tecnologias, de jogos virtuais são negativos, ou a gente até acha, algumas vezes, que os filhos estão isolados no quarto e estão fazendo coisas erradas. Não, não necessariamente. Eles podem até estar se descobrindo muito Uhum. nas redes também. É óbvio que podem estar em coisas ruins. A gente tem que ficar atento. Mas, antes de criticar, vamos entender o que está acontecendo e verificar qual que é aquela linguagem própria. Nada melhor, Vanessa e telespectadores, que a gente consiga entrar naquele universo de uma forma sutil, entendendo qual que é aquela lógica. Por exemplo, jogos virtuais, Por que não os pais conseguirem entender um pouco esse universo e até jogar em alguns Uhum. momentos com os filhos? Entender.
que jogos não são para ser criticados ou colocados de lado, né, proibidos. Não, podem ser utilizados de uma forma boa. Então, nesse sentido, os pais precisam mudar a chave, entender que os filhos tecnológicos, eles esperam que os pais pelo menos entendam um pouco e não falem coisas que estão fora daquele universo. Isso que é importante, a escuta. Só que é um desafio hoje também, porque os pais muitas vezes querem delegar os filhos a profissionais extras, né? Eu mesmo, como psicanalista, já escutei várias vezes pessoas falando assim: ah, olha, estou trazendo aqui para você resolver o problema do meu filho completamente. Falo, olha, nós vamos analisar, vamos entender o que está acontecendo, mas não há processo terapêutico possível sem a participação dos pais, no caso de adolescentes ou crianças, né? Então, nesse sentido, não adianta. É preciso que os pais escutem, participem e entendam o universo do adolescente. E nesse processo, Renê, eu imagino que é algo que você não começa já na adolescência, que você começa ao longo da vida daquele filho e passa muito pelo diálogo, né? Ter essa relação franca, ter essa relação aberta entre pais e filhos, apesar de serem gerações diferentes, né? Terem formas de comunicar diferentes, mas é justamente isso, ter esse livre trânsito e essa comunicação aberta mesmo entre essas gerações para que quando chegar no momento da adolescência a comunicação continue, né? Porque uma reclamação que eu escuto muito, assim, de amigas minhas que são mães, amigos que são pais de adolescentes, ele não me escuta, ele não quer conversar, sabe? E eu acho que passa muito por isso, pelo diálogo, né, Renê? Sem dúvida, sair do seu lugar comum, de zona de conforto, é difícil, né? E os pais, às vezes, eles acham que o que eles aprenderam no passado, ou como eles se formaram, ou por serem adultos, né? Eles têm uma autoridade inabalável, no sentido de eu tenho uma verdade. Ora, nós não vivemos mais esse mundo, né? As verdades são construídas e, no fundo, o diálogo que vai amenizar tudo isso. Quer dizer, os filhos, às vezes, estão falando coisas que são mais pertinentes que os pais e precisam, então, ser entendido, né? Não adianta o pai hoje achar que aquela ideia do passado de educação muito verticalizada, ou seja, eu estou aqui acima e você está embaixo, e eu mando e você obedece, vai funcionar. Não é assim. A principal forma de educação é do exemplo, é você se colocar como alguém que o filho queira ser um dia parecido, ou se Uhum. inspire pelo menos naquele seu exemplo, né? Então, nesse sentido, é uma outra lógica. Você precisa dialogar, entrar no mundo dos filhos e tentar ver o que tem de bom nesse mundo, não pressupor que tudo que eu aprendi no passado é certo e tudo que ele, adolescente, hoje aprende é errado. Uhum. Não, não é bem assim, né? Perfeito. Renê, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Manhã da Piedade, sempre trazendo essa visão mais psicanalítica das situações. Muito, muito obrigada e a gente se vê semana que vem.